Olá, boa noite. Motorista que provocou o acidente na MGC 354, que terminou com 5 pessoas feridas, estava alcoolizado, segundo o PRE. Polícia Rodoviária Federal apreende inseticidas falsificados na BR-365. Homem é baleado na comunidade 30 Paus. Transporte coletivo de Patos de Minas continua operando com veículos lotados. Unipan anuncia a retomada gradual do ensino presencial. A gente fala também sobre os dados da Covid-19 nesta quinta-feira e sobre as notícias de Atlético e Cruzeiro e mais. Calorão faz aumentar venda de ventiladores em Patos de Minas. Representantes do setor de supermercados criticam pesquisa feita pelo Procon. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas prendeu na manhã desta quinta-feira um motorista de 41 anos que transportava 60 quilos de inseticida falsificado de alto valor. A abordagem e a prisão do suspeito aconteceram no posto da PRF, na BR-365. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os pacotes de inseticida falsificado foram encontrados nessa caminhonete Fiat Strada com placas da cidade de Franca, interior de São Paulo. A abordagem do motorista de 41 anos aconteceu na manhã desta quinta-feira no posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica no quilômetro 413 da BR-365 em Patos de Minas. Ao todo, a polícia apreendeu 60 quilos do produto, vários pacotes com o nome Evidence, fabricado pela empresa Bayer. A polícia fez contato com o fabricante e descobriu que os materiais têm fortes indícios de falsificação. Contato com a fábrica desse produto, que é a Bayer, ela informou e emitiu um laudo, que nesse laudo consta que numa análise preliminar esse produto é de fato falsificado. Sendo assim, o cidadão aí está sendo encaminhado para a Polícia Civil e a mercadoria está apreendida. O inseticida original é indicado para o controle de diversas pragas nas culturas de frutas, verduras, legumes e hortaliças, entre outros. No mercado, a caixa com 6 sachês com 30 gramas custa em torno de R$ 120. 60 quilos do produto original tem um valor aproximado de R$ 40 mil. O homem de 41 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ele pode responder pelo crime de comercializar produto patenteado sem autorização do titular da patente e incolumidade pública, por estar apresentando risco contra a saúde pública. O carro também foi apreendido. É uma infração criminal difícil de ser constatada, né? Em verdade. Só que é de uma gravidade ímpar, né? Porque isso aí vai para a mesa de todos nós, né? O produto falsificado, ele vai, consequentemente, vai ser usado numa lavoura, né? Esse produto é um inseticida e isso aí vai terminar na mesa nossa, né? Não vai agredir só o criminoso, vai agredir a sociedade em geral. Um homem foi alvejado por um disparo de arma de fogo na comunidade dos 30 Paus. A motivação do crime está sendo apurada pela polícia. A primeira versão apresentada pela vítima, que é um homem de 25 anos, é que ele estaria transitando próximo aqui à região dos 30 Paus. Até que, em certo momento, um homem em uma motocicleta passou por ele e efetuou diversos disparos, sendo que um deles acertou uma das pernas. Assim que a Polícia Militar chegou ao local, esse indivíduo nos relatou que ele transitava ali pela estrada próxima aos 30 Paus, conhecida ali também por Chácaras Paulistas, que ele transitava em uma motocicleta e que em dado momento um outro cidadão adentrou a estrada, que ele não soube dizer quem, e efetuou vários disparos contra a sua pessoa, vindo um deles acertar a canela. Rapidamente o socorro foi acionado. A partir daí, uma nova versão apareceu. E as informações que foram levantadas, são totalmente contrárias a que esse indivíduo tinha passado. O que realmente aconteceu é que esse indivíduo se encontrava numa chácara junto com outros indivíduos, fazendo uma farra à noite, e uma chácara ao lado, provavelmente deve ter se incomodado com o barulho, discutiram e vieram inclusive a trocar tiros entre os participantes das duas chácaras. Nessas duas chácaras, buscas foram feitas,
Nos locais, documentos foram encontrados. Assim que a Polícia Militar chegou lá, né, foram vistoriadas as duas chácaras, as duas se encontravam totalmente abandonadas, portas abertas, janelas abertas, como se as pessoas tivessem evadido às pressas. E nas duas chácaras foram encontrados alguns documentos, né, os quais foram recolhidos e repassados aí à Polícia Civil para subsidiar, né, as informações, as investigações. E ficou também apurado que nas duas chácaras pertencem a indivíduos que têm forte ligação aí com o mundo do crime. A partir de agora, apurações serão feitas. Todas as informações foram repassadas à Polícia Civil e ainda encontramos no local uma arma de fogo calibre 22, que se encontrava naquele momento com uma munição picotada, porém não deflagrada. Encontramos também um pequeno balde de plástico com 5 plantinhas, né, que provavelmente são pés de maconha, a perícia depois vai apurar, sementes, que provavelmente também são sementes de maconha, rolo filme utilizado para embalagem de droga, balança de precisão. Todo esse material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil. E esse indivíduo que estava baleado no hospital, né, naquele momento não tinha nenhum fato que motivava sua prisão naquele momento, foi tudo relatado em redes, e tudo encaminhado à Polícia Civil para que se dê andamento agora nas investigações do que realmente aconteceu lá nesse local. Depois do intervalo, calorão faz aumentar a venda de ventiladores em Patos de Minas. E representantes do setor de supermercados criticam pesquisa feita pelo Procon. Com os termômetros chegando a quase 40 graus e o calorão intenso, lojas de eletrodomésticos têm lucrado. A alta temperatura fez aumentar em 60% a venda de ventiladores. A instalação de aparelhos de ar-condicionado também teve aumento. Instalar um ar-condicionado nessa sala já estava nos planos do empresário Reinaldo, mas o calor fez acelerar o processo, já que só o vento que entra pela janela não era suficiente. O calor está insuportável. Vem um cliente aqui dentro, a gente vai passar um financiamento, alguma coisa aqui, conversar com o cliente entre off aqui dentro aqui, e o calor está demais. Solução, ar-condicionado. O empresário do setor de revenda de automóveis acredita que a colocação do equipamento vai ser um grande investimento. Faz a diferença um ambiente climatizado, onde o cliente chega, ele tem uma oportunidade de conversar num ambiente mais fresco? E tanto, demais. Totalmente. Segundo esse técnico de instalação de ar-condicionado, que trabalha há 17 anos na área, o serviço triplicou depois das altas ondas de calor que chegam aos 40 graus Celsius. Hoje, ele trabalha de 8 da manhã até as 11 da noite para conseguir dar conta da demanda. Aumenta muito. Graças a Deus a gente não pode reclamar, tem muito cliente e todo dia tem serviço. A agenda está cheia, tem serviço marcado até para outra semana já. E se o calor continuar, a tendência é só aumentar. Parar não para. Por causa da grande procura, houve aumento no preço da instalação, já que as peças também sofreram reajuste. Tem cliente que está aguardando, a gente aguarda material também, que tem lugar que está em falta, o preço está mais alto do material também. Na verdade, tudo subiu. O custo para instalar também subiu um pouco. A onda de calor fez com que os consumidores corressem para as lojas de eletrodomésticos. Nessa aqui, por exemplo, esse estoque de ventiladores já foi quase todo vendido. Os últimos que restam aqui são esses que estão na caixa. Aqui, por exemplo, não tem mais umidificador de ar, muito menos ar-condicionado. E não é por falta de compra, não. É porque está difícil de pedir até nas indústrias, já que a demanda tem sido muito grande. Está vendendo muito, todo tanto que chega. Ontem chegou muito ventilador, muito circulador, climatizador, vendeu tudo. Tudo que tinha que pedir, pediu, tá esperando chegar. Tá faltando matéria-prima para a fabricação. É isso que a gente tem ouvido todos os dias dos nossos compradores, que está faltando matéria-prima para fabricar. Por isso que está essa demanda, nessa procura, nessa ansiedade de procurar e não encontrar o produto. Outro motivo para a falta de ar-condicionado em algumas lojas em Patos de Minas foi a pandemia. As fábricas tiveram que reduzir o número de funcionários e algumas pararam as atividades de vez. A gerente de loja tenta negociar novos estoques que devem chegar
com reajuste de 15%, o que ela não considera muito, já que o produto está em falta no mercado. Eu não achei que subiu tanto, subiu o preço, mas não tanto quanto a gente estava esperando. O preço ainda está bem compatível, não aumentou tanto quanto, apesar que o que a gente está colocando agora é quem tinha estoque antigo. Os novos estão chegando, mas eu acredito que não vai ter esse aumento de preço assim muito exorbitante, não. Representantes do setor de supermercados criticaram a pesquisa divulgada esta semana pelo Procon. Para o grupo, o método utilizado no levantamento pode induzir o consumidor a erro. A pesquisa divulgada pelo Procon na terça-feira se refere aos preços de produtos que compõem a cesta básica, considerando apenas o produto mais barato e o mais caro de cada supermercado pesquisado. Por exemplo, percebia-se que em um supermercado o arroz agulhinha 5 quilos foi encontrado a R$ 16,99, em outro a R$ 30,25. O problema é que em muitos dos estabelecimentos foram pesquisados produtos de marcas diferentes. A proposta para o presidente regional da Associação de Supermercados, Rogério Luciano, não é a mais adequada. Mas o critério que foi utilizado, ele deixou muita dúvida na cabeça do consumidor, não é? Nós tivemos aqui no dia da pesquisa, que saiu na mídia, dezenas de consumidores ligando, né, para poder saber sobre aquilo. Então houve um certo desconforto na cabeça dele, porque ele não entendeu, né? Porque o que está acontecendo na pesquisa? Ela está comparando o arroz 3, né, tipo 3, ou seja, aquele arroz quebradinho, com o arroz de qualidade superior, que é o arroz tipo 1, não é? Então as leis, né, dos ministérios, do Ministério da Agricultura, ela preconiza que todos os tipos de produto têm que ser identificados por tipo. Então é o mesmo que se eu for comprar um Fusca e uma Ferrari, não vai ser o mesmo preço, né? A gente percebeu que alguns canais colocaram, né, a informação de que uma empresa estava vendendo um arroz por 10 e o outro estava vendendo por 24, e com isso o outro estava mais barato, que era a mesma coisa, que isso não poderia. Essa é a forma muito precária de informar, né? O valor mínimo do arroz foi reajustado após publicação de errata pelo Procon. Outros produtos também tiveram essa variação de preços, como é o caso do açúcar cristal e do feijão carioquinha, novamente com marcas diferentes. Para o presidente regional, o ideal seria uma pesquisa realizada de forma horizontal, ou seja, analisando a mesma marca em todos os estabelecimentos, e não na vertical, da forma como foi feita. Quando você compara as marcas, né? Você comparar um arroz, vamos dizer uma marca, Prato Fino, que é um arroz superior. Então você vai no mercado X e no Y e compara o Prato Fino um com o outro. Você não pode pegar uma marca tipo 3 e comparar com a marca tipo 1, não é? Porque a gente não compra as outras coisas dessa forma. Qualidade inferior da mesma forma, como foi colocado na mídia, como eu vi, né? E estou falando para vocês. Então, o critério que eu estou colocando, né, que a meu ver é o certo, fica mais fácil, principalmente do consumidor leigo entender, é uma pesquisa horizontal, onde você põe todas as empresas no modo horizontal, ou seja, direção ao horizonte, para ficar claro, não é? Então você põe Prato Fino e coloca supermercado X, supermercado Y, todos com os preços deles. O que sai ganhando é isso mesmo, é inaceitável, 10 do 3 para os 30 do tipo 1. Não pode fazer essa comparação, não é? A seguir, o Unipan anuncia a retomada gradual do ensino presencial e a gente fala sobre Atlético e Cruzeiro. Futebol. O líder do Campeonato Brasileiro perdeu para o Fortaleza e jogando boa parte do tempo com um jogador a mais. O Atlético de Jorge Sampaoli claramente sentiu os desfalques.
O Atlético estava sem 4 titulares importantes: o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, o volante equatoriano Alan Franco e o meio-atacante venezuelano Savarino, todos convocados por suas seleções, e Natan, que ainda sente dores na coxa. Mesmo sem esses atletas, o Atlético jogou com um homem a mais boa parte do duelo, já que aos 38 minutos o volante Felipe recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mas o ex-estagiário de Sampaoli bateu mais uma vez o mestre. Antes da expulsão, David abriu o placar para o Fortaleza. Sacha estufou a rede 5 minutos depois e deixou tudo igual no Castelão. No segundo tempo, Bruno Melo fez o segundo para o Fortaleza. Dessa vez, o esquema de Sampaoli não deu certo, não. A ideia era ter la posibilidad de neutralizar los laterales altos de ellos con una línea de 5. Y bueno, Natan no pudo jugar por lesión y Uga había tenido un desgaste muy grande en el partido anterior y optamos por un jugador que estaba más fresco. Rogério Ceni aclamou os jogadores e disparou contra a arbitragem. E eles não abriram mão, mesmo tirando o Fábio Santos no intervalo, eles não abriram mão da linha de 3 atrás, né? Quando não se abre mão da linha de 3, você joga um 7 contra 9. E aí é muito difícil entrar, então você tem que correr riscos, né? Quando você tem um jogador a mais, você precisa correr riscos, né? E eles mantiveram a linha de 3, enquanto eles tiveram 3 atrás, nós com 9 contra 7, 7 penetrando dentro de 9. Nós conseguimos defender bem, bola aérea, tudo. E, assim, tivemos um gol anulado, vamos lembrar bem disso, né? Acho que foi minimamente o critério. Uma arbitragem bem ruim no dia de hoje. Mas, assim, os caras dentro de campo foram heróicos. Para Sampaoli, o time com o melhor ataque do Brasileirão, desta vez, não apresentou ofensividade. O problema estuvo muito mais na ofensiva que defensivamente. No pudimos neutralizar un equipo extremadamente metido en su área casi todo el partido y eso generó que en una sola jugada esporádica en el segundo tiempo termináramos perdiendo un partido que podíamos haber ganado y que nos faltó por ahí agresividad ofensiva. Com o revés, o Atlético manteve a primeira colocação, mas o Flamengo, atual campeão, encostou com 3 pontos a menos. O Inter joga nessa quinta. Se vencer, fica a apenas 2 pontos do Galo. O próximo compromisso do Atlético é sábado. Enfrenta o Goiás às 9 da noite no Mineirão. Eleito para o próximo triênio no Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira. Ele falou sobre o delicado momento do clube no esporte e na parte financeira. A equipe está na 17ª colocação na tabela, com apenas 11 pontos ganhos. A situação não é das mais fáceis. O ideal, claro, é subir para a primeira divisão. O Cruzeiro está onde está por uma questão, primeiro, desportiva. Eu falo, a gente não viveria essa crise se não tivesse começado o campeonato com menos 6 pontos. A gente estaria até a 5 ou 6 do G4, se não fosse o menos 6 pontos. Né? Então, o Cruzeiro não tem uma campanha para estar onde está. Se mantiver essa média e vai subir essa média, eu tenho certeza, a gente vai superar isso. Então é óbvio que o nosso planejamento e nosso foco ele é 100% na Série A, sem dúvida nenhuma, e super factível de ser feito. Eu já citei isso em outras entrevistas, outros exemplos de diversos times que chegaram nessa fase na nossa situação e deram certo. A gente acredita no nosso plantel, no nosso elenco, né? Todo mundo sabe que temos alguns registros a serem feitos ainda e acreditamos sim que a gente consegue fazer um bom trabalho. Isso foi mostrado contra a Ponte Preta, né? Foi mostrado como que o resultado, eu tenho insistido muito nessa palavra, ganhou tá tudo bom, perdeu tá tudo ruim, porque a gente pega um último jogo aí que a gente encarou o líder em Cuiabá, né, um calor de 30, quase 40 graus, absurdo, um time que joga muito bem, muito compacto, tivemos chance de gol e eles tiveram, e tomamos um gol no último lance. É um gol que se não tivesse tomado, talvez também não teria esses protestos que a gente está tendo. Então como que tudo muda? Eu lembro que eu citei isso no Campeonato Paulista, quando todo mundo fala, o Palmeiras ganha nos pênaltis, e fala, se perde nos pênaltis, o Luxemburgo cai, ele é ruim, se ganha, o Luxemburgo é o melhor técnico que tem. Né? Então vive-se muito resultado, e a gente
vive e acredita em trabalho. Então eu acho realmente que a gente estava devendo, acho que contra a Ponte Preta fizemos uma baita apresentação, isso aí acho que até que inquestionável, né? Um time que era o vice-líder do campeonato, a gente dominou o jogo, e se não fosse uma grande atuação do excelente goleiro deles, poderia ter sido muito mais. E acho que no Cuiabá, infelizmente, aquilo ali aconteceu no fim, mas se não tivesse acontecido, a gente tinha um empate fora contra o líder e estava tudo bem. Então, eu creio realmente, diante do trabalho que a gente está vendo, que a gente vai fazer uma ascendente, vai conseguir aquilo que a gente sabe que é obrigação de tem que ter as vitórias em casa, né? E pensar sempre na Série A, 100%. Sérgio assumiu o Cruzeiro temporariamente em maio deste ano, após a renúncia de Wagner Pires de Sá. Agora, com mais 3 anos à frente do clube, ele terá mais tempo para trabalhar e reestruturar a equipe e o caixa do clube. Que a gente vai pensar num planejamento de longo prazo. Então, não preocupamos em tomar decisão política, fizemos nosso planejamento contemplando até 2025. Né? Eu, ainda sabendo que era temporário, eu botei o meu CPF na frente. Então, eu vejo, às vezes, né, dizer, mas eu quero transitório, como é que eu vou colocar? Eu não sei o que vai estar aqui depois. Para mim, o importante era o Cruzeiro não sofrer punição desportiva, principalmente essa de ponto. Então, mesmo sendo transitório, eu coloquei o meu CPF na frente, né, porque eu tinha muita convicção do trabalho que a gente faz. Então, realmente, não muda nada, porque o nosso planejamento já é contemplando para frente, não vejo, né, eu dei uma entrevista para a pressão é maior de forma alguma, tá? A gente continua fazendo o trabalho, porque acho que o que cabe a nós aqui, eu sou um torcedor como os 9 milhões de cruzeirenses são, mas eu falo, a hora que a gente entra nessa sede aqui, eu tenho que transferir do coração para a cabeça e pensar com razão, né? E aí, a partir desse momento, a gente consegue fazer uma gestão de verdade. O Unipan anunciou nesta quinta-feira que vai realizar a retomada gradual das aulas presenciais a partir do próximo dia 19. A intenção é que até o fim deste mês quase todas as atividades voltem a funcionar, exceto as semanas acadêmicas e seminários. A estimativa é que cerca de 30% dos alunos voltem a frequentar o ensino presencial. Em todas as entradas do Centro Universitário de Patos de Minas, haverá aferição de temperatura. Os corredores serão monitorados para evitar aglomerações. Os bebedouros podem funcionar apenas usando um copo descartável ou a própria garrafa d'água. Limpezas ocorrerão de 2 em 2 horas em todos os espaços do Unipan. Salas de aula, algumas com capacidade de até 70 alunos, vão comportar no máximo 35 pessoas com um distanciamento social de no mínimo 1,5 metro. O álcool em gel será obrigatório em todas as salas de aula e o aluno só poderá assistir às aulas de máscara. O Unipan vai seguir um protocolo rígido com relação à questão sanitária. Tudo isso para que a instituição possa retomar o mais rápido possível a sua integralidade. Estando na onda amarela, a cidade pode retomar com as aulas presenciais para os cursos superiores e os cursos livres. Então, a partir do dia 19, nós retomamos a presencialidade para as turmas do período diurno e para os cursos técnicos, enfermagem e farmácia. Depois, a partir do dia 26, a gente retoma para as turmas dos cursos que ocorrem no período noturno e para as aulas de dependência da adaptação que ocorrem aos sábados e em turmas rateadas durante a semana, bem como nos nossos cursos híbridos. A instituição disse que está consultando os alunos sobre o que eles acham de voltar agora aos estudos presenciais. Lembrando que o estudante não é obrigado a voltar agora. Nós fizemos uma pesquisa inicial que demonstrou que aproximadamente 40% gostaria de retornar à presencialidade, 60% não. Então, hoje nós estamos enviando para todos os nossos alunos um formulário para que eles manifestem, né, o desejo de retornar ou não à presencialidade. Os alunos que retornarem à presencialidade irão assistir a aulas presenciais nos nossos campi, e essas aulas elas serão transmitidas, gravadas e disponibilizadas para os alunos que decidirem permanecer no regime letivo remoto. O retorno à presencialidade não é obrigatório nesse momento. As semanas acadêmicas e congressos ainda não têm data para retorno presencial, mas acontecem de forma online, tendo a mesma importância.
Nós já realizamos aqui semanas acadêmicas, congressos, palestras, utilizando o meio remoto. A gente não pode parar o processo formativo dos nossos alunos, a gente não pode paralisar as atividades formativas. Então a gente lança mão daquilo que é possível nesse momento. A instituição de ensino é a maior do Alto Paranaíba. Porém, a estimativa é que apenas cerca de 30% dos estudantes voltem a frequentar as aulas presenciais agora. O Unipan não parou. Os nossos alunos não perderam o primeiro semestre, não perderão o segundo, se formarão nas datas expectadas. Nós estamos seguindo o calendário acadêmico, estamos cumprindo o conteúdo programático. Então a instituição não parou. O que ela vai fazer agora é, uma vez que está permitido, retomar gradativamente, gradualmente a presencialidade para aqueles alunos que desejem retornar. Na sequência, tem a análise da notícia aqui no NTV News. Entre outros assuntos, a gente fala sobre o transporte coletivo, que mais uma vez opera lotado. E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Hora da gente conversar sobre as principais informações de Patos de Minas e região nessa quinta-feira. Hoje comigo, o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, tudo bem? Tudo ótimo, né? Estamos aí numa quinta-feira muito quente, um calorão mesmo, estamos aí com recordes de calor, mas vamos lá, vamos firmes aí com a informação aqui na análise, muito bom participar. Não para, né? A gente tem que continuar aqui e tem que se cuidar nesse tempo aí para não ter nenhum problema, né? Sim. Afinal, hidratar, procurar lugares mais frescos. Mas vamos começar, Odair, novamente aqui falando sobre o enfrentamento à pandemia em Patos de Minas, em primeiro lugar. Hoje a gente começa então com os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas, com o tradicional levantamento que a gente apresenta, analisando sempre o dia anterior, comparando, né, com o dia atual. A gente mostra aí então os dados de ontem, os dados de hoje. A gente tem um aumento, em comparação com os últimos dados, com a semana passada, a gente tem até um aumento menor de casos hoje, né, Odair? Pois é, na segunda-feira, se a gente for pegar os números dessa semana, na segunda-feira a gente teve aí números médios, depois a gente teve aí, então, foram 15, 12, e aí ontem tivemos mais de 30, né, casos a mais, e hoje tivemos aí um acréscimo de apenas 4, né? Então, assim, o que me preocupa, Jéssica, é que a beira, né, há pouco de ter aí um feriado prolongado, a gente ter um número mais baixo de notificação. É bom até certo ponto, porque aí você vê que pode ser que isso indique que essa infestação ela deu uma barrada, ela deu uma diminuída. Mas pode ser também aí uma questão de testagem, né? A prefeitura não informou se a testagem foi menor, se a testagem foi a mesma, mas ainda assim, Jéssica, é um número bem aquém do que a gente vinha registrando. Era uma disparada de casos, né? E ficou bem aquém. Nós tivemos aí, só para ter uma ideia, né, a diferença muito grande. Ontem a gente até assustou aquele número de mais de 30, além da inclusão dos outros óbitos, né, que chegamos aí a um número maior de óbitos, 65, aliada a esses casos aí novos de Covid-19. E hoje, como a gente acabou de dizer, apenas 4. Aí a gente tem que analisar também essa questão das internações. Tivemos uma diferença também nas internações de ontem para hoje. O número de pessoas em UTI também diminuiu, né? Diminuiu de internados totais de 20 para 15. E aí, em UTI eram 8, agora são 6. Nós temos aí um número menor. Essa questão da internação, e aí a gente está falando só de Patos de Minas, esse boletim é só para moradores de Patos de Minas. Essa questão da internação aí, quanto menor, melhor, porque aí a gente fala de estrutura, né? A estrutura hospitalar do município, ela corre risco quando esse número de internações aí começa a aumentar exageradamente, e aí a gente fica realmente apreensivo. Claro que se você tem um número menor, deixa uma certa tranquilidade no sentido de entender que a capacidade de atendimento ela fica maior, mas não é uma tranquilidade para as pessoas saírem por aí desrespeitando as normas, não. E aí você tem, então, casos confirmados até ontem eram 2.502, hoje 2.506, com essa atualização aí. Recuperados em casa também, né? A diferença aí também é natural, porque as pessoas vão se recuperando de 212 para 199. E o número de casos tratados, graças a Deus, a gente tem casos tratados muito maior, infinitamente maior aí do que o número de pessoas que se infectaram, de pessoas que estão doentes e que acabaram
convalescendo pela doença. Nós tivemos aí, desde o início da pandemia, que começou lá no mês de março, né, um total aí de 2.222 pessoas que conseguiram se livrar da doença. O percentual de cura está em 88,63%. E a gente sempre espera que esse percentual suba ainda mais. Lembrando que esses números aí são de casos registrados de pessoas de Patos de Minas que deram entrada em hospitais particulares e públicos, incluindo o hospital de campanha aqui de Patos de Minas. Pois é, Odair, durante a semana, então, é um número que surpreende, é o menor número registrado essa semana, imagino também que nos últimos dias, nas últimas semanas, mas é muito cedo para a gente comemorar, então, essa baixa, né, nesses casos, até porque, como você disse, a gente não consegue saber o que aconteceu, se esse número mais baixo vai permanecer por algum tempo, como que está essa doença, né, no momento aqui em Patos de Minas, né? Essa tranquilidade, Jéssica, ela só virá se a gente manter esses números abaixo. Se você tiver aí aquela coisa que o Estado chama de platô, né? Que é um número, ainda que não seja um número tão baixo, mas você tem aí um número médio, mas que ele se mantenha de uma forma retilínea, né? Vamos colocar assim. E aí o que você imagina? Estamos mantendo um platô e a partir daí decaiu o número de casos. Aí daria uma certa tranquilidade, mas por enquanto a gente ainda fica meio apreensivo com esse número. Pois é, e a gente ainda tem feriado prolongado, final de semana prolongado, né? Segunda-feira é feriado, e aí a gente tem que tomar cuidado também nesse período, né? Não promover aglomerações, ser mais contido nesse período e manter todos esses cuidados que a gente tem aí em relação ao Covid-19. Até porque é só assim que a gente vai conseguir barrar essa... Nós já passamos daquela fase do fica em casa, né? Porque aí as pessoas voltaram a trabalhar, precisaram voltar a trabalhar, a economia começou a seguir. Quem pode ficar em casa, ainda bem, fica em casa, se preserva e, claro, né, eu apoio totalmente quem pode ficar em casa, se você pode, mas aí a gente tem uma gama muito grande de pessoas que precisam ir trabalhar, precisam se movimentar, essas pessoas não podem ficar em casa, mas essas pessoas precisam se cuidar muito, né, que é para a gente poder ter esse número barrado. Essa é uma medida que a gente precisa sempre bater nessa mesma tecla. Precisamos continuar a vida, mas precisamos conviver com esse vírus, até que saia uma vacina, de maneira muito cuidadosa, porque senão esses números não vão baixar e isso acaba refletindo em regressão de bandeira verde aí, de bandeira amarela que estamos para vermelha, isso impacta no nosso comércio, não é isso que a gente quer, não é isso que ninguém quer, até porque isso vai significar, caso ocorra, que a gente está aí com a pandemia ainda mais complicada, com números maiores de casos. Vamos agora para a segunda tela, daqui de Patos de Minas também, que analisa, né, que traz esses dados da ocupação hospitalar aqui em Patos, e é nela que a gente consegue entender como que está o sistema de saúde. A gente tem aí a ocupação dos leitos clínicos, dos leitos de UTI, e são de pacientes confirmados e suspeitos residentes aqui em Patos de Minas. Nesses internados, Odair, no número geral, a gente percebe uma pequena mudança também. Exatamente. Se você olhar os gráficos dos azul claro, azul escuro e dos vermelhos, que aí você vai entender que isso é para residentes em Patos de Minas, a primeira parte, e os outros são os números totais aí, incluindo pessoas de outras cidades. E aí tem uma questão, Jéssica, que a gente tem que mostrar e era aquilo que a gente falava do outro gráfico, né? Tem uma diminuição em todos, né? Se você percebe ali que os clínicos e UTI teve uma certa diminuição, há um número menor. Aí tem também chamar a atenção para essa capacidade de atendimento. A gente tem que voltar a falar disso, né? Dessa capacidade de atendimento que reflete justamente nesses gráficos aí que estão na tela, né? Que você tem aí, por exemplo, comparando entre ontem e hoje, você tem números aí de internados de 28 para 27, de leitos clínicos de 18 para 16, de leitos de UTI de 10 para 11, e aí você vai compilando todos esses dados e vai chegando no número final ali, que é a ocupação total, que caiu de 56,74 para 54,23, que é o número total, que reflete bem essa situação que a gente está vivendo. Claro que aí você tem que também colocar nessa conta outros pacientes da região, né? Aí você mostra primeiro os pacientes que são de Patos de Minas, residentes aqui, e depois a ocupação também de leitos por outros pacientes que Patos de Minas é um polo, acabam entrando numa conta aí total. A gente não pode nunca mirar nesses números só pensando em Patos de Minas, tanto para o alto como para baixo. A gente tem sempre que lembrar que nós temos aí referência, hospital de referência, e na região, são mais de 30 municípios, e esses pacientes acabam vindo a ser atendidos em Patos de Minas. Então não podemos nunca mirar nessa quantidade de pacientes atendidos
pensando no total, como também não podemos pensar somente nos de Patos de Minas. O impacto da pandemia, o impacto do número de pessoas atendidas na rede hospitalar, tanto pública como privada, ele vai ser medido também por aqueles que são de fora, não só pelos que são do município. E aí é que entra a preocupação quando esses números começam a aumentar. Hoje, como a gente acabou de dizer, há uma leve decreção, né? uma leve queda nesses números aí também de internação, dessa taxa de ocupação hospitalar, o que é bom, né? A gente mostra agora mais uma tela, agora indo para a cidade de Lagoa Formosa, que a gente tem acompanhado também os dados do coronavírus na cidade. Daí já chama a atenção logo de cara que a cidade infelizmente confirmou mais um óbito em relação a ontem e que um paciente está internado em leito de UTI. Ontem eram 4 pacientes. Pois é, Jéssica, infelizmente isso reflete na região e aumenta aquele grau de risco de regressão. Nós tivemos aí essa semana, ontem, a confirmação do Estado de que a nossa macro-região continua na onda amarela, mas esses números dos municípios que compõem essa macro e essa micro-região, eles precisam baixar, né? E eles só podem baixar com aquelas regras de distanciamento, de cuidados que tem que ter. Lagoa Formosa, infelizmente, nos últimos 30 dias, vem enfrentando uma onda de crescimento nessas estatísticas, essa triste estatística de chegar aí a 12 óbitos confirmados, né? O que ocorre? Se você for pegar, a gente até falava disso outro dia em off, se for pegar a população de Lagoa Formosa com a quantidade de pessoas que moram lá, com a de Patos de Minas, num comparativo aí que, para quem está de fora, pode até parecer que é um tanto quanto enganoso, mas não é, só para a gente ter uma ideia, se você pegar os números de Lagoa Formosa com os de Patos de Minas, medindo por população, o número de Lagoa Formosa está muito alto. É um comparativo que vai mostrar aí uma diferença muito grande e parecer realmente, transparece para a gente que a situação acaba ficando menos controlável numa cidade muito menor do que Patos de Minas. Então, o que a gente precisa ver com esses números? É que precisamos ter mais cuidados, precisamos estar mais atentos, né? Precisamos deixar de lado aquela ideia de que a pandemia acabou só porque foi flexibilizado. Existe a flexibilização, mas tem que existir também a responsabilidade para que esses números, volto a dizer, sejam barrados, possam ser um tanto quanto controlados. O que transparece, o que mostra os números é que não está tendo o controle dessa situação aí da pandemia. E a gente sabe do trabalho que as prefeituras têm realizado, que as secretarias municipais de saúde têm realizado. Mas a população também tem que colaborar, né? A própria população, já que é ela que está em risco, também precisa colaborar para a gente, então, diminuir esses números, baixar esses números, principalmente numa cidade com a população igual a de Lagoa Formosa, que é muito mais fácil, teoricamente mais fácil, devido ao seu número de habitantes. Odair, outro fato que chama a atenção aqui também em Patos de Minas é a questão do transporte coletivo, né? A gente tem mostrado ao longo dos dias como tem sido esse transporte aqui na cidade, praticamente todos os dias lotados. E hoje a gente mostra mais uma vez os detalhes de como tem sido tudo isso. Olha só. Superlotação. Pessoas disputando um espaço no transporte público urbano. Uma situação recorrente. Esse ônibus é do horário de 7h20. Ele vem tão cheio que ele passa numa lombada. Não tem que machucar as pessoas. Olha aqui o ônibus do Colina, gente. Vê se pode o ônibus lotado dessa forma. E eles querendo que a população não adoeça. Nós estamos aqui na rua Maria Nunes da Silva, no bairro Jardim Quebec, nesse ponto de ônibus ao lado do Elias, que vai fazer o trajeto com a gente. Elias, passam-se um pouco mais das 7 horas da manhã e 20 minutos. Antes de entrar no ônibus, tem que conferir se o álcool em gel está na bolsa, entre outros equipamentos. Com certeza. A gente carrega o álcool junto com a gente, que é pouca coisa, mas já serve, protege bem um pouquinho a mão. E dentro desse ônibus que a gente faz esse trajeto, eles não desinfetam o ônibus nem nada e faz muita lotação. Esse é meu álcool que eu carrego e várias pessoas, ou a maioria das pessoas também carregam. E é só por aí, porque eles não fazem aquela limpeza como eles fazem da rodoviária para Colina, Limoeiro. Agora só nosso bairro que fica nessa precaução desse jeito. Muita gente, alguns com a máscara só tipo mais ou menos aqui assim, com o nariz de fora. Então, gente tossindo dentro do ônibus, vocês vão ver. Bom, o ônibus chegou, então foi a hora de conhecermos a realidade
de dezenas de trabalhadores que necessitam do transporte público, que faz a Rota 5 para chegarem ao seu destino. O nosso trajeto foi de aproximadamente 15 minutos. Do lado de fora, por várias vias que percorremos, parece estar tudo certo. Dentro do ônibus, as imagens denunciam o descaso da empresa responsável pelo transporte e também do poder público. As pessoas ficam poucos centímetros de distância uma das outras, dividindo assim o espaço que se tem. As alças e os suportes do ônibus são compartilhados. As mãos tocam eles e sabe-se lá quando será higienizado. E como se não bastasse este problema, a falta de água no bairro Quebec fez com que a Liz Maísa atrasasse e, por consequência, ela teve que enfrentar a superlotação. Todo santo dia, desde quando eu mudei para esse bairro, é desse jeito, sem ônibus sempre lotado. Agora piorou, né? Inclusive hoje você acabou pegando o ônibus atrasada, por quê? Exato, para poder lavar minhas roupas, deixar os trens tudo arrumado, porque se faltar água, como que eu vou fazer com meus filhos? Quando você voltar do serviço, a certeza que tem é que não tem água. Que não vai ter água. São R$ 3,50 o valor da passagem. Mas para os passageiros, a quantia não equivale às péssimas condições que são transportados. Bom, Elias, o ônibus que nós viemos é aquele que está ali atrás, o Rota 5, que faz para ser Eucarístico. Nós, então, mais ou menos percorremos 15 minutos. E como a gente pôde perceber dentro do ônibus, há uma certa aglomeração de pessoas que realmente elas precisam estar neste ônibus, mas, infelizmente, acabam se encontrando com uma situação como essa. Sempre é um ônibus superlotado. E à tarde também é um pouco mais apertado, porque o povo vem tudo cansado, suado, muita gente em pé, sentado em cima do motor, idosos querendo sentar e não tem condições, e vem mais tumultuado ainda. Medo? Medo demais, bastante. Nosso prefeito não está fazendo nada, não está nos ajudando, que por nós estar na nossa periferia, nós estamos com medo, como se diz, medo da morte, medo do problema que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, Odair, por meio de nota, a Pássaro Branco informou: iremos inserir reforço nesse horário e continuar acompanhando. Fato é que essas pessoas têm enfrentado esse problema dia a dia, são muitas linhas que estão operando, né, com superlotação, e às vezes elas tentam até conter as atitudes, ter muito cuidado, né, para evitar a disseminação do coronavírus, para evitar que fiquem contaminadas, mas aí tem que entrar no ônibus e a situação é essa. Assusta muito, né, Jéssica? Porque era aquilo que a gente falava, as pessoas precisam continuar a vida, precisam continuar trabalhando, estudando. Agora não, porque os estudos estão paralisados. Mas vão ser retomados, parte deles vão ser retomados, inclusive informação que a gente deu hoje. Mas assim, essas pessoas precisam trabalhar, precisam se deslocar, elas precisam ter mobilidade e utilizam o transporte coletivo urbano. E elas próprias estão denunciando isso, né? Hoje a gente foi lá ver de perto essa situação, mas a quantidade de vídeos que a gente recebe, a quantidade de material, de foto que a gente recebe justamente denunciando isso é muito grande. Aí alguém pode falar, mas no horário que eu fui não tinha essa aglomeração, mas o horário é o horário de pico, né? Dependendo de onde esse ônibus sai, de onde esse ônibus passa, e aí tem essa questão de... Tem muitos bairros que apenas uma linha é feita, então esse ônibus ele vai ter maior movimentação. E aí fica aquela coisa, alguém pode falar, mas essas pessoas precisam ir, como é que elas fazem? A culpa não é delas, elas estão ali utilizando o transporte coletivo, elas precisam utilizar e elas são obrigadas a utilizar dessa maneira, por isso que elas denunciam. A culpa não é delas, a culpa é de quem não fiscaliza, a culpa é de quem não colocou um veículo a mais, a culpa é de quem está aí desrespeitando as normas de segurança contra o coronavírus, né? De quem está deixando esses ônibus circularem dessa maneira, né? Com uma capacidade muito além da permitida, daquela que dá uma segurança para a pessoa não ser infectada pelo coronavírus ou possivelmente ser infectada. O que ocorre? Está de máscara, usou o álcool em gel, mas está num ambiente em que a separação de corpos não existe, onde as pessoas estão sentadas e também em pé. E aí o que diz a recomendação é para que, e a determinação na verdade, né,
a indicação é para que as pessoas fiquem sentadas ou em pé, mas que elas possam ter essa segurança de não estarem tão próximas, o que nesses horários aí não ocorre. O que nesses horários ocorre é justamente o contrário, as pessoas estão denunciando. Aí a gente foi lá hoje, conferiu de perto isso aí, vai continuar? Provavelmente vai continuar, porque não está tendo nenhuma movimentação aí por parte da fiscalização da prefeitura e a empresa responsável pelo serviço até agora sequer se mostrou comprometida a resolver a situação. Porque dar uma desculpa e explicar a questão é fácil. Agora, resolver efetivamente, acabar com esse problema que é colocar mais veículos, não é deixar, vamos lá, né? Não é deixar o passageiro a pé, não. Não é isso, não é chegar e falar assim, não pode entrar mais porque já cumpriu aqui o número. É dar a esse passageiro possibilidade dele pegar um outro ônibus que não esteja tão cheio. Ou seja, o que seria isso? Colocar mais ônibus nessa linha. Vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro, mas é isso que determina a lei, é isso que foi determinado aí pela prefeitura e isso que precisa ser realmente o tempo todo aí avaliado, verificado e claro, né, comprometimento aí da fiscalização da prefeitura que precisa ser maior e também o entendimento e a responsabilidade da empresa responsável por esse serviço. Odair, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui na análise da notícia. Uma idosa precisa de uma transferência urgentemente para o Hospital Regional Antônio Dias. Ela fraturou o fêmur esquerdo e tem apresentado complicações em seu quadro clínico. O que mais me doeu foi que ela falou assim pra mim: ô minha filha, quantos dias que você não vem aqui em casa? Essa é uma das poucas lembranças que a Maria Luísa tem da mãe, a dona Sebastiana, que está internada desde domingo na unidade de pronto atendimento em Patos de Minas. No primeiro dia desta semana, a mulher de 99 anos caiu da cama, sofreu um corte na cabeça e fraturou o fêmur esquerdo. No domingo, por volta das 16 horas, ela levou uma queda da cama. E nessa queda, ela deu um corte na cabeça e fraturou o colo do fêmur. E a gente chamou o pessoal do SAMU, eles levaram ela lá para a UPA e até hoje a gente não conseguiu a vaga para ela. Por complicações da queda, a idosa tem apresentado confusão mental, entre outros problemas. Ela já está confusa, ela já está no oxigênio e muito agitada. Os rins já estão com dificuldade para funcionar. Ela está muito agitada. Essa noite ela não passou bem, ela não está conhecendo mais a gente. O olhar emocionado da filha demonstra a tristeza de não ter a mãe em casa. Afinal, são 20 anos cuidando da mãe, que poucas vezes teve que sair do local. Eu tô com uma dor tão grande, mas uma dor tão grande, porque há 20 anos eu sempre estive ao lado dela. Nenhum dos filhos dela viu ela. Então, eu vi ela porque ontem a gente levou ela para fazer uma tomografia e eu fui até lá. Por isso que eu vi. E quando eu cheguei lá, o que mais me doeu foi que ela falou assim para mim: ô minha filha, quantos dias que você não vem aqui em casa? Olha para você ver, ela me reconheceu, mas ela não sabia onde ela estava. Então isso me doeu muito, e aí a minha revolta foi muito maior. A voz embargada agora dá lugar a um pedido. Eu quero pedir encarecidamente, pelo amor de Deus, doutor Nakao, consiga essa vaga para mim. Eu tô te pedindo por Deus, é a minha mãe. Então eu te peço, por favor, consiga essa vaga para mim. Ou se algum outro médico também puder, que seja menos, a gente dá um jeito. A gente pode fazer alguma coisa para poder pagar isso, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar nesse sofrimento e ver ela naquela situação. Por favor, eu peço, me ajude,
porque eu preciso dessa vaga. Segundo a FHEMIG, não cabe ao hospital negar ou aceitar algum paciente. O processo de transferência é por meio da Central de Regulação do município, que deve buscar vagas nas unidades da região. O Agarrad é um dos prestadores da região. Na falta de leitos nesse hospital, o município tem que buscar um outro em outro lugar para garantir a assistência. Odair, esse é um caso que a gente mostrou aqui agora, mas o que mais me chama a atenção é que esse é um caso, né? A gente mostra tantas e tantas outras histórias de pessoas que estão na mesma situação e parece que pouco é feito por essas pessoas. De pessoas que morrem na fila de espera, de pessoas que precisam desse tratamento, de pessoas que com urgência precisam ser atendidas e acabam, em muitas situações, morrendo enquanto esse atendimento não vem. De um lado, a Rede FHEMIG fala que ela não regula, que a regulação é municipal. Do outro lado, a prefeitura acaba, segundo o que a FHEMIG diz, não cumprindo com o seu papel de resolver uma situação como essa. Mas aí, Jéssica, o grande problema de tudo isso aí é que o paciente, é que a família do paciente, a amiga da paciente, né, o familiar, ele precisa, juntamente com esse ente querido doente, percorrer uma verdadeira via crucis. O sofrimento não é só da doença, é um sofrimento para poder ter que pedir pelo amor de Deus para ser atendido. Quando na verdade é um caso de extrema urgência que causa uma indignação muito grande para essa pessoa e também para a gente que assiste a isso. E o que a gente tem que fazer? Chamar a atenção, denunciar e cada vez mais mostrar essa situação para que esse atendimento via SUS ocorra de forma correta, direta, eficaz e com uma velocidade maior, porque não dá mais para a gente noticiar aqui que uma pessoa aguardava pelo atendimento, mas morreu esperando por esse atendimento. Uma idosa como essa, que precisou ser encaminhada para o atendimento médico, precisa desse atendimento, mas aí o familiar, os amigos precisam, para conseguir isso, se humilhar, chegar ao extremo de se humilhar, para que as pessoas possam se sensibilizar. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando da Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a gente está falando de quem regula, da Secretaria, da Superintendência Regional de Saúde, eu estou falando dessas pessoas, do prefeito da cidade, dos vereadores, dessas pessoas que precisam aparelhar a saúde pública, porque, Jéssica, para as pessoas entenderem, o SUS nasce lá, as políticas públicas do SUS nascem em sua integralidade no governo federal, isso desde quando o SUS foi criado, mas elas chegam nos municípios, primeiro no estado, depois nos municípios, e começam a ser dissolvidas. E aí, essas pessoas que têm uma necessidade muito grande de serem atendidas, elas acabam sendo deixadas de lado nas filas, nos corredores, na UPA, que não é local para elas, mas que acolhe, porque essa pessoa não pode ficar, por exemplo, em casa. Em muitas situações, elas acabam sendo devolvidas para o lar porque não podem ser atendidas e ficam numa fila, né, triste, ficam numa fila de uma perversidade, de um sistema tão grande que não atende a contento pessoas como essa. E claro, né, quando você vê na televisão a pessoa chegar ao extremo de chorar e pedir, pelo amor de Deus, para que essa senhora seja atendida, é porque a situação é muito grave, a situação é gravíssima. E como você disse, não é só esse caso, são muitos casos. Nesse momento que a gente está falando deste caso, muitas outras pessoas estão aí desesperadas pela ajuda. Só quem necessitou de um atendimento especializado no serviço público de saúde é que sabe a dificuldade que é que sabe a burocracia e a falta de velocidade para concluir isso, né? A morosidade impera ali no sistema de saúde, nos municípios e no estado, para que pessoas como ela possam ser atendidas. E a gente vai continuar mostrando e vamos acompanhar esse caso e cobrar. O que não é possível, Jéssica, e aí acaba chegando nesse extremo, é cada vez a justiça ter que entrar no meio, judicializar a saúde para que problemas como esse possam ser resolvidos. E a gente, claro, né, tem que sempre denunciar e chamar a atenção para que o município cumpra o seu papel. Se não tem vaga aqui, como disse aí a FHEMIG, ele tem que procurar outras vagas em outros lugares e atender essa senhora, assim como tantas outras. Odair, a gente gira agora um pouquinho o assunto, é que a Polícia Militar Rodoviária concluiu que o motorista que dirigiu o carro que invadiu a pista contrária e provocou o acidente do último domingo na MGC 354 estava embriagado. Erivan Soares de Melo se recusou a fazer o teste de etilômetro, mas até para a equipe médica os sinais eram evidentes.
O acidente aconteceu na noite do último domingo na MGC 354, próximo à ponte 3 Barras, em Presidente Olegário. 2 veículos bateram de frente. 5 pessoas ficaram feridas, 2 mais gravemente. O motorista da Paraty, com placa de Presidente Olegário, Antônio da Silva, de 60 anos, e a esposa, Mercedes Dias de Souza, de 48 anos, que estava ao lado dele. O Antônio ainda conversou comigo enquanto aguardava o socorro. O carro estava que eu estava passando o outro e veio me olhar contra a mão, fui arredar dele, levei em cima. O senhor estava vindo de onde? De Patos. Aí ele desceu de frente, outro vinha de frente. Outro vinha de frente, veio ultrapassando o outro carro, quando eu vi quebrar na contramão, fui tentar arredar, não deu certo não. Ai. A filha do casal estava atrás e foi a primeira a ser socorrida. Foi levada ao agarrade junto com Raquel Trigueiro, que estava no veículo Vectra com placa de Patos de Minas e seguia em sentido contrário. Raquel estava deitada na estrada e reclamava de muitas dores. O outro ocupante do Vectra era Erivan Soares, que teve alguns cortes. Eu até tentei conversar com ele no dia do acidente. Você que estava no carro, você lembra o que aconteceu? Não lembro. No local, quem viu o acidente me contou que era Raquel quem dirigia o Vectra, mas a polícia chegou a outra conclusão. Como não houve testemunhas do acidente, a Polícia Militar Rodoviária chegou à conclusão, a partir do relato de Erivan Soares, que foi ele quem estava conduzindo o veículo Vectra. Inicialmente chegou-se a aventar que possivelmente seria uma mulher, mas depois, em conversa com o próprio condutor, ele relatou detalhes de como foi o acidente. Então, através desses detalhes de como foi o acidente, da dinâmica do acidente em si, e ele ter afirmado que era ele, aí chegamos à conclusão ter sido ele realmente o condutor do veículo. A polícia constatou também que Erivan estava embriagado. Apesar dele não querer fazer o teste de etilômetro, ele estava com andar cambaleante, hálito etílico. E outra questão também que comprova durante o atendimento médico, foi comprovado pela equipe médica, ou seja, um laudo médico comprovando que ele estava sim embriagado, ou seja, ele tinha feito o uso de bebida alcoólica. O que é suficiente, não precisa soprar o bafômetro para ver essa constatação de embriaguez ao volante. Exatamente, além dos reflexos, das características da pessoa que está embriagada, um laudo médico também, no caso lá o médico comprovou, já é o suficiente, é uma prova material para comprovar que ele realmente estava embriagado. E como é que estava o comportamento do Erivan quando conduzido ao agarrade em Patos de Minas? Houve algum tipo de alteração no comportamento dentro do hospital? É bom salientar isso, dentro do hospital ele ficou ainda mais alterado, né? Se debatendo, falando que não iria ser atendido. Em certo momento ele disse que ele teria sido machucado muito mais pela equipe médica durante o atendimento do que pelo acidente em si. Então, totalmente transtornado, dando trabalho para a equipe policial, dando trabalho para os médicos, tirando a sonda, né? Tirando melhor a sonda do braço, não querendo atendimento médico, falando que iria fugir do hospital, ou seja, foi muito trabalhoso mantê-lo no hospital para que ele tivesse o atendimento médico. Erivan disse que ingeriu 3 latas de cerveja, mas a polícia acredita que foi mais. Tanto pelo hálito etílico e pelo comportamento dele, as atitudes dele, a gente pode concluir que ele fez o consumo de bebida muito mais do que ele estava relatando. Além de dirigir embriagado, segundo a polícia, Erivan cometeu outra imprudência: fazer ultrapassagem em local proibido. Além de estar embriagado, imprudência fazendo ultrapassagem em local proibido, né, colocando em risco a vida dele e de terceiros, né, como foi no acidente em específico. E por essas condições, por dirigir embriagado e provocar o acidente, ele foi preso em flagrante? Foi preso em flagrante, foi dado voz de prisão em flagrante para ele, foi citado isso isso nos autos do boletim de ocorrência e encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Mais uma vez a gente constata que essa combinação de longe dá certo e vale o alerta, ainda mais feriado se aproximando por aí, quem for viajar, quem for se divertir, no caso dele
ele estava numa cachoeira em Presidente Olegário. Então, quem for se divertir, quem for viajar, atenção, porque a polícia também vai estar atenta? Com certeza, nós temos um feriado prolongado, né? O que aumenta e muito, né, o fluxo de veículos nas rodovias. Vale sempre ressaltar a necessidade de respeitar as leis de trânsito, as sinalizações e não fazer o uso de bebida alcoólica quando for pegar a direção de um veículo. Pois é, Odair, veja quantas pessoas foram colocadas em risco por causa desse comportamento, né? Um dado aqui que chama a atenção. De acordo com um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, 21% dos acidentes registrados no Brasil estão relacionados ao consumo de álcool. E a gente fica apreensivo, né, Jéssica? Porque a gente usa também as rodovias, a gente também está sempre utilizando Presidente Olegário, Lagoa Formosa, 365, a gente utiliza as rodovias. E aí, por mais que você esteja dirigindo de maneira correta, não esteja cometendo infrações, né, riscos, fica sempre aquele medo. Será que o outro usuário da via também está usando corretamente? Né? Será que eu estou me expondo a um risco muito grande aqui, sem saber quem está trafegando de forma contrária? E aí foi o que aconteceu com essa família, né, que por pouco não perderam a vida, estão aí com sérios problemas aí de saúde, vai ter que fazer aí cirurgia no fêmur, cirurgia no maxilar, entendeu? Então, assim, são muitos os procedimentos que têm que ser colocados numa situação como essa. E tinha uma criança também, né? Essa senhora também se machucou, o motorista também se machucou bastante. Por pouco não morreram. E aí essa mistura, parece uma frase que fica sendo repetida e que perde o sentido ou a grandiosidade, mas essa frase tem que ser dita o tempo todo. Não se mistura álcool com direção. Não se pode misturar álcool com direção. Apesar das campanhas, muita gente ainda se expõe a esse comportamento de risco aí. Para a gente finalizar, mais algumas informações sobre esse caso. O Erivan Soares de Melo pagou fiança e vai responder o inquérito em liberdade. Ainda continuam hospitalizados no Agarrad os ocupantes do Paraty. A menina Ana Gabriela Souza Silva, de 7 anos, sente dores e segue em observação. Antônio da Silva aguarda por uma cirurgia no fêmur. Mercedes Dias de Souza também está à espera de procedimento cirúrgico no fêmur, maxilar e bacia. Odair, muito obrigada pela participação, pelas informações, pelo bate-papo aqui na Análise da Notícia nesta quinta-feira. Muito bem, Jéssica. Eu que agradeço participar aqui do News. Estamos sempre juntos, quando não na bancada aqui, fazendo participação com o Análise. Ô, Jéssica, amanhã tem mudança na programação da NTV por causa aí do horário eleitoral gratuito, que começa amanhã, né? Justamente, Odair, a gente tem uma alteração no horário dos nossos programas. Justamente por isso, o programa 30 Minutos começa às 11h10 amanhã, a partir de amanhã, dia 9. E o programa Gui Boaventura logo após o 30 Minutos, às 11h30. Então, você de casa, fique ligado. Um abraço a todos. E eu volto com mais informações amanhã, então, às 19 horas. E te aguardo. Tenha uma ótima noite.